Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. É uma alegria grande mais uma vez poder estar com vocês aqui. Já tem bastante tempo, né, que a gente não faz uma live, um vídeo de meditação. E hoje é Dia dos Pais e o Senhor me impressionou a fazer uma pequena meditação, uma breve meditação do Dia dos Pais. E também tem me impressionado a gente voltar, né? A gente já está morando aqui na cidade de Pirapora já tem um tempo, já tem que desde o final do ano passado, início desse ano. Então já estamos no mês de agosto e a gente tem postado neste ano poucos vídeos, isso é uma verdade. Mas a gente vai estar voltando aí porque o Senhor realmente tem impressionado para a gente falar, pregar e a gente vai estar aí. Hoje a gente vai estar fazendo esse vídeo dos pais, mas a gente vai estar fazendo outros vídeos também. Até com Isaac, com a Nígia. Como é que está você? Como é que está você, papai? Você, mamãe, né? Compartilhe depois esse vídeo com as pessoas queridas, com seus pais, tios, avós. E eu fiquei pensando no que a gente poderia falar. E, assim, eu tô com uma Bíblia aqui, eu tô com duas, né? A gente vai ler nessa Bíblia. Mas essa Bíblia aqui, que é a Bíblia de Thompson, ela tem uma concordância. Para mim, é uma das melhores Bíblias de concordância bíblica. E eu procurei ela aqui sobre paz, li todos os textos que ela fala sobre paz aqui, e eu preferi fazer uma meditação usando esses textos. E assim, é algo interessante. Se você tem um pai que estuda a Bíblia, é estudante da palavra de Deus, vale a pena você se esforçar e dar um presente desse para os seus pais, para o seu pai de maneira especial, tá bom? Então, eu quero ler aqui algumas coisas. Olha quantos textos falando sobre paz. Paz, paz. E eu separei aqui, primeiro, o contexto no Antigo Testamento. Logo quando você lê a Bíblia e fala sobre pai, o que apresenta sobre pai, e depois o que a própria Bíblia fala sobre pais. De maneira especial, a figura masculina, né? Pai. Por que Deus é chamado de pai? Por que nós chamamos de Deus o grande Pai, Pai Celestial? E as pessoas aqui embaixo, na Terra, que por algum motivo não tiveram uma experiência positiva, ou não tiveram paz, ou a referência que eles têm de figura masculina não é algo agradável, porque pai é algo masculino. A sociedade hoje está um pouco diferente, né? Bem diferente do momento em que ela foi criada lá no Jardim do Éden, mas o pai é masculino, mãe feminino. E como entender isso? Então, eu vou ler algumas coisas de Gênesis, aqui ainda, mas depois daí, desse contexto primeiro imediato, do que é pai, a gente entender o que a Bíblia revela sobre Deus, o nosso Pai. A Bíblia fala algumas coisas, e a gente vai ler alguns versos aqui nessa meditação de hoje, em homenagem também aos nossos pais, né? Meu pai hoje é falecido, já em 94 que ele faleceu, e já tem um tempo, né? Já tem bastante tempo. E eu vou estar falando com gente que já tem os seus pais também descansando no pó da terra, outros o pai vai estar do lado assistindo, outros o pai ainda vive, mas ainda está morando em algum lugar mais distante. Mas assista, porque você vai compreender um pouquinho mais sobre o que é Deus e por que a gente chama de Deus o Pai, e também porque o inimigo tem tentado destruir esta figura chamada Pai. Para que quando você ouvir que Deus é o nosso Pai, se a figura masculina está destruída na sua vida, vai ser difícil você compreender. Como é que Deus é Pai se o Pai que eu conheço é tão ruim? Então nós vamos aprender um pouquinho sobre isso, tá bom? Quando você lê em Gênesis, logo no início, olha só o que Deus fala a Abraão em Gênesis 17:4. Eu vou ler por enquanto os da concordância aqui, tá bom?
será pai de muitas nações. Quando Deus aparece para Abraão e faz uma promessa a Abraão, dizendo: Abraão, você vai ser pai de muitas nações. O nome Abraão, ou Abrão, quer dizer pai exaltado. O primeiro nome de Abrão é pai exaltado. E diz assim, verso 5, 17, verso 5: por pai de muitas nações o tenho posto. O capítulo 31, verso 5 também de Gênesis diz assim: o Deus de meu pai tem estado comigo. A partir de que Deus faz a promessa a Abraão, aí vem Isaac, aí vem Jacó, e sempre eles falam: Deus do meu pai, Deus do meu pai. No capítulo 32, verso 9, diz assim: o Deus do meu pai Abraão e do meu pai Isaac. Êxodo, capítulo 15, verso 2, diz assim: Moisés, quando o povo já estava saindo do Egito, ele faz aquele cântico ali e diz assim: ele é o Deus do meu pai. Além dos 10 mandamentos, Nos 10 mandamentos tem um quinto mandamento que fala que é para honrar pai e mãe. E também, falando de contextos de maldição, de pecado, o mandamento número 2, quando ele fala assim, que Deus visita a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e a quarta geração. E esse contexto é quando os filhos repetem os erros dos pais, tá bom? E eu termino esse primeiro momento, para depois ir para os outros textos de Salmo, num texto lindo de Êxodo também, capítulo 34, quando Deus fala que Deus é bondoso, compassivo, que faz misericórdia, que ele visita novamente a maldade, ou seja, aquele contexto ruim em que a herança que os pais têm trazido para dentro de casa. O objetivo de Deus é retirar essa maldade, essa herança ruim que às vezes a gente recebe. Mas eu falei aqui de pai, pai de Abraão, Deus dos nossos pais, sirva ao Deus dos nossos pais, repeti várias vezes, honra teu pai e tua mãe. Deus vai visitar os pais e filhos, mas enfim, pastor, o que é pai na Bíblia? Talvez se você tenha um pai bom, eu espero que Isaac tenha um pai bom, que sou eu. Então, se você tem a referência de um pai bom, é muito mais fácil. Mas quando, por causa das coisas da vida, por causa das maldades aqui, esse texto aqui de Deus visita a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, nunca veja pelo lado punitivo. Deus está vindo para destruir. Não. Pelo contrário, o texto dos mandamentos ali, com o texto de Êxodo 34, quando Deus aparece para Moisés para dizer o nome dele, para proclamar o nome dele, o contexto é de salvação. Então, as maldades que ocorrem nas minhas famílias, nos meus pais, meus avós, e que se repete em mim, e vai se repetir no Isaac, o Senhor vem e ele age de misericórdia, e ele tira aquela maldade, sabe? É porque tem tanta maldade na terra que às vezes a gente não consegue ver a mão de Deus. Mas muitas coisas que os nossos pais fizeram, que os nossos avós fizeram, e que às vezes a gente está fazendo, o Senhor, em sua infinita misericórdia, ele retira para que a gente possa, sabe, vencer aquilo ali e andar em conformidade com a palavra de Deus. Por isso que a gente tem que buscar sempre ao Senhor. Mas o que é pai na Bíblia? A Bíblia apresenta Deus como nosso pai? Se ela fala uma coisa é Deus dos nossos pais. E agora é Deus como nosso pai. O que a Bíblia fala? E aí tem algumas coisas no livro de Salmos, eu quero ler com vocês, tá bom? Aí agora eu quero abrir a outra Bíblia. Eu vou usar essa agora só como concordância, tá bom? Salmo 27. Olha só o que diz no Salmo 27.
essa concordância aqui para mim foi tão boa que eu já separei o texto que eu vou pregar hoje à noite na igreja. Vou pregar sobre Provérbios, capítulo 4. O capítulo 4 todo é uma exortação de pai, uma exortação paternal. Então eu vou pregar sobre isso. Mas olha só o que diz em Salmo 27. Eu já até separei aqui, olha só. Olha o que a Bíblia está falando de Deus. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Então, a primeira não, né? Mas o primeiro texto que eu escolhi daqui, da Bíblia, falando de Deus, ainda não falando ele como pai, apesar de em vários momentos a Bíblia falar que Deus é o nosso pai, mas para a gente entender por que pai. E aqui está falando, ainda que eu tenha um pai e uma mãe, e se eles me abandonarem, talvez no contexto do salmista, isso não acontecesse. Mas a gente sabe nos dias de hoje, dias maus, muitos pais têm abandonado filhos. Talvez eu esteja falando para alguém que se sinta abandonado. Talvez não abandonado, mas não compreendido. Às vezes você fala algo para o seu pai ou para sua mãe, mas de maneira especial para o seu pai, né? Dia dos Pais. E, filho, não sei se é assim não. Poxa, pai, o senhor não acredita. Às vezes a gente se sente assim. E nesse contexto, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Então o Senhor sempre vai acolher. Então uma função do pai é acolher. Deus nos colocou como pais, eu sou pai, talvez você que esteja me ouvindo aí é pai, para a gente acolher. Acolher o quê? Em primeiro lugar, acolher os filhos, acolher a sua casa. Pai é aquele que gera alguém. Então, uma característica do pai é aquele que gera, e Deus nos gerou. Mas mais do que isso, o pai também nos acolhe. Agora eu quero ir para um outro salmo, Salmo 68, se eu não me engano. Eu já tenho separado isso aí, Salmo 68. Olha só o que diz no Salmo 68. 68. Verso 5. Olha só o que está falando do nosso Deus. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Então Deus está lá nos céus. E o que ele é? Além de Deus nos acolher, caso a gente se sinta desamparado pelos nossos pais, ele também é pai dos órfãos. Como pastor, eu já pastoreei muita gente de orfanato. Numa região do Rio de Janeiro, na região serrana do Rio de Janeiro, tinha um orfanato ali, mantido pelo Dr. Mito Afonso, e as pessoas dali iam na igreja. Tive oportunidade e alegria de batizar algumas pessoas ali. E era um projeto muito bonito. Era porque hoje, acho que por causa das leis, não pode existir mais do jeito que existia. Aquele lar era um lar em que tinham pessoas ali, né, órfãos, e eles tinham toda a assistência, todo o cuidado, só que, né, eles, no sábado, eles iam iam à igreja, faziam parte da programação da igreja. Ninguém era obrigado a ser batizado, mas as pessoas ali, os meninos, as meninas, faziam parte do clube dos bravadores, assistiam às coisas, estudavam na escola, no contexto ali, era no internato. Não ficavam no internato porque eles moravam no orfanato, mas eles iam ali no IPAI. Mas sabe, queridos, infelizmente as leis foram alterando, e essa possibilidade de mostrar a religião, de trazer uma salvação, de apresentar Jesus Cristo para essas crianças foi ficando proibido. E aí, infelizmente, hoje só temos lembranças dali. Ali ainda continua sendo um local bom e agradável, mas infelizmente foi criado para tirar pessoas da situação de miséria e pobreza, mas por causa de leis que
Não, deixa elas seguirem um caminho e deixa elas decidirem quando crescer se querem Deus ou não. Você como pai, você vai deixar o seu filho crescer para depois ele aprender a comer? Para depois ele aprender a usar remédio? Se seu filho como criança precisa de remédio, precisa de alimento, precisa de roupa, e o seu filho ainda não entende algumas coisas porque ele é pequeno, você como pai, você vai desampará-lo ou você vai ampará-lo? Percebe que por que não apresentar Deus na infância? Se quando ele chegar à maioridade ele não quiser a Deus, é uma escolha dele, mas ele aprendeu sobre Deus. Agora, como você deixar ele ficar até a fase adulta para depois decidir o Senhor? Ele não vai decidir nunca, jamais. E para as outras coisas da vida, por que a gente também não faz o mesmo princípio? Não, filho, você não vai tomar vacina. Não, filho, o remédio, você está doente, mas o seu corpo vai produzir anticorpos e você vai ser curado. Quando você quiser tomar um remédio, quando você tiver maior de 18 anos, você tome. Percebe, queridos, que algumas coisas não são razoáveis. E aqui está dizendo um Deus, como nosso Pai, Ele é Pai dos órfãos. E ele é juiz das viúvas, das mulheres que, no contexto do Antigo Testamento, a maioria das mulheres dependiam dos maridos. E o marido morria e não tinha aposentadoria como a gente tem hoje. Então, elas ficavam na miséria. Se a família não tivesse posses, ela ficava na miséria. Se ela tivesse filhos, homem, então os filhos cuidavam das viúvas. Por isso, Deus aqui está dizendo que Deus cuida das desamparadas. A gente pode colocar essas viúvas como pessoas desamparadas na nossa sociedade. Pessoas que não têm nenhum alento. Então, Deus é o pai dos órfãos, ou seja, é pai daqueles que não têm os geradores, não têm os cuidadores mais, mas Ele também cuida das que estão desamparadas. Tem mais uns textos, eu quero ler o Salmo 103. E eu vou, depois do Salmo 103, eu vou ler a oração do Pai Nosso e a gente vai terminar. O Salmo 103 aqui é um salmo também muito bonito. É um salmo muito bonito. Todos os salmos são bonitos, né? Mas tem salmos conhecidos, tem salmos que a gente não conhece tanto, mas são muito bonitos e vale a pena ler. Tem outros salmos que são salmos de lamentação, salmos de louvor a Deus. Todos os salmos são de louvor a Deus, mas existem salmos que você ali é tributar ao Senhor honra e glória. Tributar ao Senhor força e poder. Então ali é um salmo de exaltação literalmente ao nome de Deus. Existem outros salmos que contam a história do povo de Deus. Quando éramos cativos em Babilônia. Mas esse Salmo 103, ele fala da misericórdia de Deus. E eu quero terminar lendo esse salmo para depois a gente ler a oração do Pai Nosso e fazer a oração do Pai Nosso. Salmo 103 diz assim, verso 13: Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pastor, Deus é o Deus dos nossos pais. Dos nossos pais e de maneira especial do nosso pai Abraão. E como pai, Deus cuida dos órfãos, Deus cuida das pessoas desamparadas, das viúvas e das que estão necessitadas de amparo. Deus também, ele busca amparar aqueles que não têm. Foi isso que a gente leu no Salmo 68? E agora, no Salmo 113, ele diz, como um pai se compadece, então o pai precisa ser compassivo. Imagine a palavra compassivo, uma palavra de compaciência. Às vezes o pai fica nervoso, às vezes eu como pai, poxa filho, por que você fez isso? Aí agora eu termino dizendo o seguinte, Deus além de cuidar da gente,
além de nos amparar, além de dizer, se um pai e uma mãe nos abandonar, ele não nos abandona. Ele também é compassivo, ele tem paciência para comigo e para com você. Você tem buscado ao Senhor? Sabe, o Senhor é compassivo. Não, deixa eu fazer, lá na frente eu volto. O Senhor vai estar me aguardando. Não, Ele vai estar aguardando porque Ele é eterno. A questão é, e eu e você? Vamos conseguir viver até lá para a gente voltar? Ontem eu estava ouvindo uma mensagem à noite, estava num evangelismo à noite, estava numa programação no sábado à tarde, depois no sábado à tarde ali eu fui para uma outra igreja minha no distrito para fazer batismo. E o pastor contou ali uma mensagenzinha, né, que eu achei interessante. Um jovem perguntou para o sábio qual é o melhor dia para você aceitar o chamado de Deus. E aquele sábio respondeu, na história, né? Aquele sábio respondeu para aquele jovem: é o último dia antes da sua morte. O melhor dia para você aceitar a Deus é o último dia antes da sua morte. Então, se a minha morte é amanhã, eu aceito hoje. Por quê? Eu poderia ter vivido de qualquer jeito, torto, e no último dia, eu sei que eu vou morrer amanhã, mas hoje eu aceito Jesus, eu oro, choro, clamo, e o Senhor me aceita como Pai Celestial. É interessante. E aí o jovem, intrigado, porque ele respondeu e ao mesmo tempo não respondeu, né? Então, o melhor dia para aceitar Jesus é o último dia antes da minha morte. Mas eu não sei o dia da minha morte, o jovem perguntou. E aí o Senhor respondeu novamente: aí então você tem que aceitá-lo todos os dias, já que você não sabe o dia da sua morte. Sabe, queridos, ali é uma grande lição. É verdade, eu posso viver à vontade. O pai é compassivo, o pai ama. O pai cuida de órfão. O pai, ainda que teu pai e tua mãe te abandone, porque você está fazendo coisas erradas, o Senhor não vai te abandonar. Mas esses textos não são justificativos para a gente viver no mundo. Esses textos são textos para nos fortalecer, para a gente voltar para os braços do nosso pai. O pai de Abraão, o pai de Isaac, o pai de Jacó, foi o pai deles. E ele quer ser o nosso pai. E eu quero terminar lendo a oração do Pai Nosso. Porque Jesus, quando ele esteve aqui, ele falou, os discípulos perguntaram: Mestre, ensina-nos a orar. E ele ensinou essa oração. E eu quero ler essa oração. E depois de ler essa oração, nós vamos orar essa oração do Pai Nosso. Tá bom? Diz assim, Mateus capítulo 6, está em Lucas também, capítulo 11. Mas Mateus capítulo 6, verso 9 em diante, diz assim: Portanto vos orareis assim. Mateus 6, a partir do verso 9. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não os deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu desejo a você, pai, um feliz Dia dos Pais. É verdade, essa não é uma data bíblica, é uma data do mundo. Mas nós estamos vivendo no mundo, a gente não é do mundo, mas a gente vive no mundo. E se nesse momento, neste dia, mesmo não sendo biblicamente o Dia dos Pais, você pode fazer uma homenagem ao seu pai, faça uma homenagem a ele. Você pode enviar uma mensagem para o seu pai, um telefonema, faça o telefonema. Você pode sair com seu pai, almoçar fora, ou dar um passeio, faça isso. Você pode dizer para o seu pai: pai, eu te amo, pai. Diga para ele, eu te amo. Mas se por acaso o seu pai já está falecido como o meu e não dá para a gente falar, então seja um exemplo para outros que podem ser os seus filhos.
Seja um pai exemplar. Busque de Deus sabedoria para ser este pai. Talvez você me diga, pastor, eu não tenho nenhuma referência de pai. Eu não sei o que é ser pai. Então, confie que o Senhor é o seu pai. Ainda que você não tenha pais, porque te abandonaram, Ele é o seu pai. Ainda que você se sinta órfão, Ele é o é o pai dos órfãos. E ainda que você ache que ninguém tenha paciência com você, porque você só vive errando, saiba que Deus é um pai compassivo. Vamos fazer a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não os deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. E lembre-se, o melhor dia para aceitar o seu Pai Celestial é o último dia antes da sua morte. Como você e eu não sabemos o dia da nossa morte, então aceite hoje a Jesus. E a sua vida nas mãos do Senhor, Ele vai te guiar e te conduzir como um verdadeiro pai que ama e cuida dos seus filhos. Ele vai te ensinar o amor e você vai passar esse amor para outras pessoas. Feliz Dia dos Pais.